Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de artes, tá? A nossa terceira aula. A gente vai começar voltando lá no nosso conteúdo sobre o artista Paul Klee, para a gente dar uma olhada na atividade que foi passada na aula, né? Na aula retrasada, certo? Com o livro de vocês aberto aí na página 28, a gente vai começar a nossa explicação da correção. E logo aí na página 28 a gente tem o seguinte, ó. A gente tem uma obra de Paul Klee aqui, né? Que é a Rising Sun. E aqui embaixo diz o seguinte, ó. Para pintar esse quadro, Paul Klee utilizou uma mistura de cores diferentes como base e desenhou simples riscos pretos por cima. Tente pintar uma obra dessa mesma forma, utilizando giz de cera no espaço abaixo. Então, o que está pedindo aqui, ó? Vocês vão analisar essa pintura de Paul Klee. Vocês percebem que ela tem uma mistura de cores e em cima foram pintados riscos pretos. O que está pedindo para vocês fazerem aqui? O desenho, gente, que vocês vão pintar é livre, vocês vão pintar do jeito que vocês quiserem. Mas a única indicação que está pedindo para ser feito é o quê? Vocês vão pegar várias cores diferentes. Tia aqui está falando de giz de cera, é obrigatório ser giz de cera? Se você não tem giz de cera, se você tem lápis de cor comum, pode ser lápis de cor comum, não tem problema. Mas você vai pegar várias cores desse lápis. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar várias cores, as cores que você quiser. E você vai pintar aqui, fazer uma misturada de cores. Pinta aqui, um por cima do outro, sem problemas. Vai ser do jeito que você quiser, a criação é sua, do jeito que tá aqui, tá vendo? Tem um amarelo misturado com um azul, misturado com roxo, misturado com rosa. Você vai fazer mais ou menos isso. Quando você acabou de pintar, fazer toda aquela misturada, você vai pegar ali um lápis preto ou uma caneta preta e você vai fazer riscos por cima. Que tipo de risco? É à vontade, você vai fazer os riscos que você quiser, ó. Nota que aqui ele fez algumas coisas, né, circulares, ele fez umas linhas, né, ele fez uns quadrados. Então, você vai pintar, é livre, certo? É livre. Essa obra que tem aqui em cima é só para vocês se inspirarem. Não precisa reproduzir e fazer igual que está aqui, usar as mesmas cores, os mesmos desenhos. Mas é só para vocês entenderem que primeiro vocês vão fazer uma misturada de cores e depois vocês vão pegar ali um lápis preto, uma caneta preta e vão fazer uns riscos por cima, certo? Vamos passar aqui para a nossa próxima página. Aqui diz o seguinte, ó. Na página 29. Na obra abaixo, Paul Klee usou como base tons variados da cor azul, uma cor fria. No espaço abaixo, imite o que ele fez utilizando tinta guache e escolhendo outra cor fria, como o verde ou o roxo. Gente, assim, a gente viu sobre cor fria, né? Quais são as cores frias? Quais são as cores frias? É o azul, o violeta, né? Roxo ou púrpura e o verde. Já que aqui ele usou o azul, ele está pedindo para você escolher uma outra cor fria. Então, quais as cores que a gente pode ter disponível, né? É o roxo e o verde, tá? Mas, tia, eu não tenho tinta guache, então o que eu vou fazer? Pode pintar com lápis, tá bom? O importante é que vocês façam um desenho que também é livre, vocês podem pintar o que vocês quiserem, tá? Mas que seja ou com violeta, ou com roxo, né? Com a cor roxa, ou com a cor verde, tá bom? Não pode ser com azul. Entendido? Entendido isso, a gente pode prosseguir. Aqui, gente, na próxima página, a gente tem o seguinte, ó. Aqui mostra uma outra obra, né? Que é Cidade dos Sonhos. E aí tá dizendo assim, né? Que no quadro ao lado, Paul Klee usou cores frias e conseguiu o efeito de noite, né? Mas aqui embaixo tá pedindo para vocês fazerem o quê? Baseado na obra de Paul Klee, crie a sua obra de arte com cores quentes. Veja o efeito. Então, lembra que a gente viu de cores frias? Então agora tá pedindo para você fazer com cores quentes. Tia, eu vou desenhar o quê? Eu vou pintar o quê? É à vontade. Qual é a única indicação que tá pedindo aí? Que você só pode usar cores quentes. Pô, tia, quais são as cores quentes? Olha, tem bem aqui relembrando para vocês. É o amarelo, o laranja e o vermelho, tá? Tia, é obrigatório ter que usar o amarelo, o laranja e o vermelho? Não, você pode usar só o vermelho e o amarelo, só o vermelho e o laranja, só o laranja e o amarelo. Você vai fazer sua combinação.
É um desenho livre, você vai pintar o que você quiser, tá? Mas só pode usar ou amarelo, ou laranja, ou vermelho, certo? Ou os três ao mesmo tempo, tá? Deu para entender? Então vamos continuar. Aqui na próxima página, né, que é a página 32, vou aproximar aqui pra gente ver. Tá pedindo o seguinte, ó, acompanha aí no livro. Você conheceu a obra e as técnicas de vários pintores bem famosos. Vamos fazer uma brincadeira? Utilize características que você observou em cada uma das obras desses pintores e crie uma obra totalmente nova. Não deixe de mostrá-la aos seus colegas. Então, a gente deu uma olhada em alguns pintores. Se você voltar nas páginas anteriores do livro, que a gente viu tanto em sala de aula, né, como a gente viu na aula passada sobre Paul Klee, tem algumas obras de alguns pintores. Eu trouxe aqui para lembrar a memória de vocês, para refrescar a memória de vocês, um pouco sobre Van Gogh, tá? Que a gente viu em sala de aula, nas páginas anteriores. Se vocês voltarem o livro de vocês vão encontrar. Mas só relembrando, por exemplo, Van Gogh, ele fazia uso de cores bastante fortes, né? Além de utilizar com grande frequência as linhas fortes como forma de dar vida às suas obras. Então, ele fazia uso de cores fortes, né? Tipo vermelho, amarelo, laranja, um azul escuro. São assim aquelas cores bem vibrantes, né? Cores bem fortes. Então, esse era o estilo dele. Então, você pode se inspirar no estilo dele e também fazer uma pintura usando só cores bem fortes, né? Ou você pode dar uma olhada em outros artistas que a gente viu, né? E fazer uma obra com outro tipo de técnica. Agora, a mesma coisa que eu disse para vocês das outras atividades. Aqui não está pedindo para você desenhar uma coisa específica, como, por exemplo, desenhe uma paisagem, desenhe uma bola. Não. O desenho vai ser livre, tá? A pintura vai ser livre, é uma obra completamente nova, uma criação sua, tá bom? Não tem certo e errado aqui, gente. Isso aqui é para vocês estimular a criatividade de vocês, para vocês estimular essa criatividade e criar coisas novas. Então não tem certo e errado aqui, tá bom? Mas façam uma atividade para vocês exercitarem essa criatividade, tudo bem? Passando aqui para a página 33, eu vou aproximar de novo. Aqui diz o seguinte, aqui está mostrando esse quadro que é o abstrato em preto, e diz o seguinte, ó, nesse quadro, Paul Klee usou vários tons terrosos para conseguir o efeito de harmonia entre as diferentes cores, como você pode observar. No espaço abaixo, tente copiar a obra usando outras cores a fim de obter o mesmo efeito de harmonia. Então, aqui está pedindo o quê? Para vocês copiarem a obra. Aqui no caso, vocês vão ter que fazer desse jeito aqui. Como assim, tia? Notem que são vários quadradinhos, né? Cada um de uma cor diferente. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer aqui embaixo vários quadradinhos e pintar esses quadradinhos, cada um com uma cor diferente. Só que o que ele está pedindo aqui? Não precisa vocês usarem a mesma cor. Por exemplo, esse quadradinho aqui é verde. Então, o mesmo quadradinho lá eu vou pintar de verde. Não. Você vai usar outras cores, tá? E aqui está pedindo para você escolher mais ou menos um estilo de cores. Por exemplo, você pode fazer só com cores frias. Você faz vários quadradinhos e aí você pinta cada um com cor fria. Quais são as cores frias? Azul, verde, roxo. E aí nisso vai entrar o azul escuro, o azul claro, o verde escuro, o verde claro, o roxo, o lilás, certo? Aí você vai fazer vários quadradinhos e vai pintar com essas cores frias. Ou você pode escolher cores quentes, por exemplo. Aí você vai fazer isso. Quais são as cores quentes? Vermelho, laranja, amarelo. Você vai fazer vários quadradinhos. Aí você vai pintar cada quadradinho de uma cor quente. Vermelho, amarelo, laranja. Aí embaixo bota o laranja, depois bota o vermelho, depois bota o amarelo. Deu para entender? Vai ser assim. Você vai escolher um estilo de cor, tá bom? E aí você vai fazer vários quadradinhos e pintar esses quadradinhos, cada quadradinho com a cor, do mesmo jeito que está mostrando aqui, ó, nessa pintura abstrato em preto, ok? Dando continuidade, já na página 34, a gente tem aqui uma outra obra, né, que é A Lenda do Nilo. E aqui ele fala que nesta imagem Paul Klee quer dar a impressão de que se trata de pessoas, animais e objetos em um rio ou lago. No espaço abaixo,
faça um quadro tentando obter o mesmo efeito do quadro acima, mas em vez de se passar na água, mude o cenário. A sua obra tem que conter pessoas, animais e objetos. Então aqui já é outra indicação. Tá pedindo para você desenhar várias pessoas, animais e objetos, mas que não seja no rio, né? Porque aqui no quadro dele ele fez vários animais, figuras de animais, de pessoas, de objetos, como se estivessem boiando no rio. Aqui tá pedindo para você fazer um outro cenário. Tia, como assim? Por exemplo, eu posso pintar um campo, sei lá, botar ali um gramado, umas árvores, e ali naquela campo eu vou desenhar alguns animais, vou desenhar algumas pessoas, eu vou desenhar alguns objetos ali, né? Deixar aquilo ali largado, né? Como se fosse largado, que a impressão que ele deu aqui na obra foi essa. Ou então eu posso fazer, sei lá, numa praça ou numa praia, eu posso pintar uma praia, desenhar uma praia e fazer também cheio de animais, de pessoas e objetos. É isso que ele está pedindo. A única coisa que ele está pedindo aqui é que a sua obra tem que ter pessoas, animais e objetos. Você tem que desenhar tanto pessoas quanto animais quanto objetos, certo? Entendido? Então vamos aqui prosseguir. É a nossa última questão, e aqui diz o seguinte: usando outra cor, aplique a mesma técnica de monocromia do quadro abaixo no espaço ao lado. É o seguinte, vocês conseguem lembrar o que é monocromia? Vocês lembram o que é monocromia? Então bem aqui tem para vocês relembrarem, ó. Monocromia é produzida fazendo o uso de apenas uma cor. O termo monocromático não é empregado para o preto ou para o branco. Então, observando, gente, essa imagem que tem aí na página 35, vocês estão vendo que ela é toda de uma cor só, né? Apesar de ter alguns pontos mais escuros, outros mais claros, mas é uma única cor. Então isso é monocromia, é quando eu faço uma pintura que tem uma única cor, certo? Ele está pedindo para vocês fazerem isso, para você escolher uma única cor e fazer um desenho e pintar esse desenho de uma cor só, certo? Mas aqui, ó, olha o que está dizendo aqui, o preto e o branco, ele não serve como monocromático, então você não pode fazer um desenho e deixar ele todo branco, nem fazer um desenho e pintar ele todo de preto, porque aí não serve como monocromático. Monocromático é qualquer outra cor, amarelo, vermelho, verde, azul, rosa, mas preto ou branco não. Então eu posso desenhar, por exemplo, um cachorro, eu posso pintar esse cachorro todo de amarelo, ou sei lá, pintar esse cachorro todo de azul, botando algumas partes dele com azul escuro, outro azul claro. Ainda assim, mesmo tendo essa diferença de azul escuro ou azul claro, ainda é monocromático, tá? Porque você está usando somente a cor azul, só que em tons diferentes. Deu para entender? Então é isso, faça um desenho e pinta esse desenho de uma cor só, que não pode ser preto, né? E também não pode deixar o desenho branco, tá bom? Agora, gente, a gente vai dar entrada no nosso conteúdo, né? Se você já terminou aí a sua atividade, se você já fez todas as suas pinturas, a gente vai entrar aqui no novo conteúdo, na página 36. Abram aí na página 36, que a gente vai entender um pouco mais sobre textura, certo? Olha aqui, eu trabalho com textura. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é textura? É o aspecto de uma superfície lisa, áspera, ondulada, rugoso, macio. A textura está relacionada ao tipo de material na superfície de um trabalho. Então, o que é textura? Textura é o aspecto de uma superfície. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem bem aqui, ó? Notem que ela é cheia de triângulos, né? E dá para notar que tem alguns que são mais altos e outros que são mais fundos. É como se fosse um buraco aqui, né? E aqui é todo preenchido. Então, esse aspecto aqui, a gente pode tocar e sentir, né? É o que a gente chama de textura. Eu não sei se vai ter na sua casa, mas muitas casas têm a parede que ela é como se a tinta estivesse saindo da parede, sabe? Tem umas gotinhas, é até áspera, você passa a mão, é áspera. Pronto, aquilo ali é uma textura, porque você consegue tocar e sentir o aspecto daquela superfície, né? Daquela parede, certo? Então, tem duas características que a gente pode empregar na textura, tá? A gente tem as texturas naturais, que a gente pode chamar de orgânicas também, que são o quê? São aquelas que resultam da intervenção da natureza no meio ambiente, né? Como, por exemplo, cascas de árvore, madeira e rochas.
Olha aqui, tá vendo essa imagem no fundo aqui? Isso aqui é a casca de uma árvore, né? O tronco de uma árvore, né? Vocês notam, olha aqui o tipo de textura, né? A gente vê e dá até para imaginar como é sentir essa textura na sua mão, né? Aquela coisa áspera, meio caraquenta e tal. Então, quando esse tipo de textura é produzido na natureza, né? Como na árvore, na madeira, as rochas, quando ela é produzida na natureza, a gente chama de texturas naturais ou orgânicas, certo? Já quando essa textura é produzida pelo homem, é o homem que faz, que fabrica, a gente chama de texturas artificiais ou então elementos industrializados, que são aqueles que resultam da interferência humana com a utilização de materiais pontiagudos ou lineares. Então, como está mostrando nessa imagem aqui, gente, isso aqui é um cesto, tá? É um cesto, uma cesta que é feita com palha. Só que para ela chegar até essa textura aqui, ó, que a gente também até consegue imaginar, né, como é tocada, para imaginar, para chegar a essa textura aí, foi alguém que pegou uma palha, pegou várias palhas na verdade, e começou a entrançar. Ela entrançou, né, entrançou uma na outra, né, fazendo esse movimento circular, e aí se criou esse cesto. Então, toda vez que o homem cria a textura, como por exemplo que eu falei da tinta da parede, né, que tem umas paredes que tem essa textura, você pode até perguntar para o seu pai, o que é textura de parede? Ele vai te explicar o que é, talvez tenha até na sua casa, ele possa lhe mostrar, olha, isso aqui nessa parede aqui é uma textura, certo? Então, essa textura de parede também é considerada artificial ou elemento industrializado, porque ela não é produzida da natureza. Então, toda textura que não é produzida na natureza, que é produzida pelo homem, a gente chama de artificial ou industrializado, certo? O nosso conteúdo sobre textura foi bem curtinho, né? E é bem fácil de entender. A gente vai entrar agora numa atividade relacionada ao trabalho de textura, que é da página 37 a 43. Vão ter alguns exercícios para vocês fazerem algumas coisas relacionadas à textura, com colagem, com pinturas, certo? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da aula e também espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? Meus amores, um beijo, façam as atividades e até a próxima aula, tá bom?